Olá pessoal, tudo bem? Venho aqui com mais um vídeo, nesse momento tão desafiador, com tantas coisas acontecendo no país, no mundo, e tudo isso me fez pensar um tema para a gente refletir, e eu espero que vocês tragam também nos comentários, de relacionamentos abusivos que a gente já vem tratando, mas com foco em nós mesmos, tá? Então, eu venho tratar aqui as relações, as interações que a gente tem com o mundo e com o outro, como se fosse com um espelho, né? Como se a gente estivesse em frente a um espelho. Eu vou explicar isso melhor. Eu não estou falando de uma projeção psicanalítica, não estou trazendo o contexto da projeção, e sim da nossa construção ao longo do desenvolvimento. Então, eu vejo muito material, né, que eu pesquiso também, eu procuro ver, eu estou em grupos de relacionamentos abusivos, narcisistas, e eu vejo muita publicação e muito conteúdo relacionado aos abusadores, ao relacionamento abusivo. Então, que é muito comum é o pessoal trazer aí descrição do manual diagnóstico, como se fosse tópicos, né? O que é um narcisista? Quais são as características de um psicopata, de um narcisista? E, gente, isso é muito perigoso. Eu já trouxe aqui no canal do quão isso é perigoso e superficial para lidar com as nossas questões. Eu não estou falando deles, eu não estou falando da forma de você se relacionar com eles, que também influencia. Fora o perigo da estigmatização, a gente sofre um perigo maior de não olhar para si mesmo, de qual é a nossa influência nessas interações. Sempre lembrando, fazendo um apontamento muito importante, que a gente não está falando de culpabilização da vítima, e muito menos dizendo que quem passa por um relacionamento abusivo é consciente e culpado por estar nessa condição. Muito importante isso, tá? Mas o que eu quero dizer é que é natural a nossa tendência de querer entender o outro, principalmente se esses conteúdos de uma forma muito irresponsável. Fui atrás, fui pesquisar, muito deles por coaches de relacionamentos, nada contra, mas existe uma superficialidade de tratar sobre a própria vítima. Então, como que eles... E quem pesquisa sobre esse tema pode confirmar aqui comigo. Como que eles definem as vítimas? Como empatas, né? Como pessoas capazes de amar, pessoas boas. Gente, a gente precisa tomar muito cuidado com tudo que é muito superficial, tá bom? Porque isso impede um autoconhecimento. E autoconhecimento, como eu falo, né? Conhecimento é poder. Lembrando que muito dessas pessoas abusivas, as características é realmente do domínio sobre o poder que o outro tem da gente, né? Da forma de ler o nosso comportamento, ler a nossa personalidade. Então, é necessário que a gente se conheça os nossos limites e as nossas dificuldades para criar defesas, não apenas com pessoas abusivas, mas criar nossos próprios limites, conhecer sobre as nossas próprias questões. Então, não adianta a gente conhecer muito sobre o outro e não se conhecer, não é mesmo? Então, eu vejo que existe um foco muito grande sobre o outro, sobre as maldades. Então, nesses grupos eu vejo muito, né? Narcisistas são religiosos, narcisistas, enfim, tem das perguntas mais... são pessoas que tomam pouco banho, tomam muito café, enfim, chega a esse nível. E eu vejo que não leva a lugar algum conhecer tanto o outro. Será que ele vai voltar? Será que eu fui descartado? Gente, não adianta. Enquanto você tiver com foco no outro, você está muito longe de sair desse sofrimento, de sair dessa dinâmica, tá? Precisa de muito acolhimento profissional, acolhimento até mesmo de pessoas próximas, pessoas que te querem bem, para sair desse ciclo, tá? Então, como que eu vejo a ideia da interação com o outro como um espelho? Lembrando que antes da gente nascer, antes mesmo da gente vir aqui para o mundo, né, existe um contexto cultural, um tempo histórico, né, onde as ideias são construídas, os conceitos, né, são constantemente reformulados. E a gente entra numa família também, uma família que já vem com seus problemas, já vem com as suas dinâmicas. E mais do que isso, diminuindo ainda mais a lente, a gente vem com uma carga, né, com uma questão genética já desenvolvida aí, com um temperamento, de uma forma da gente vir a ser, né, a forma da gente
É como se fosse o jeitinho de ser, que também tem influência genética. Então, na psicologia, a gente traz um contexto muito forte, aí, muito presente, de o ser humano como um ser bio, que aí entra a genética, o lado orgânico, né? Psico, ou seja, a mente e todas as influências sobre, e social, contexto social, tempo histórico. Então, somos biopsicossocial. Então, é muito importante a gente olhar quais são as influências. Vamos colocar aqui o exemplo de uma comparação, tá bom? As influências culturais, genéticas, familiares de uma mulher que vive na periferia, que tem pouca assistência de serviços de saúde, informação, com uma cultura, né, que é própria do local, própria da comunidade, e comparando com uma mulher de classe média alta, que também não está imune a viver uma situação de violência. Mas quais são ali as características familiares, genéticas e tudo mais que ela vive naquele momento? E aí a gente consegue traçar de uma forma muito peculiar, que é impossível trazer uma receita pronta, ou você ver aí nos vídeos do YouTube, em sites, o que seria para você. É muito particular. Com o que a gente consegue traçar, né, de cada pessoa, a gente vê a forma de perceber o mundo. E aí é que eu entro com essa ideia do espelho. É a forma de você perceber o mundo a partir do seu mundo interno. Então, será que a gente vira aí com uma ideia de amor próprio, de empata, de você é uma pessoa que é capaz de amar, vai ajudar você de alguma forma, sendo que a sua forma, né, a sua forma de ver o mundo é como se fosse um espelho. Então, o que você aprendeu que é amor? Como que você aprendeu, né, que é o se relacionar de uma forma afetiva? Qual foi a convivência que você teve com seus pais, com a comunidade que você vive, com os amigos, famílias, né, que não são tão nucleares, amigos, a sociedade que você vive? O que nesse caldo todo, você aprendeu que é amor? E isso é muito particular. E aí, sim, tem influências do nosso mundo interno que faz com que a gente se atraia, a gente permaneça, a gente não consiga entender muitas vezes o porquê que a gente convive e aceita um relacionamento abusivo, né? Então, não tem receita pronta. Nesse vídeo você não vai encontrar que, então, para você sair desse relacionamento, dessa dinâmica, é tal, e o que acontece é tal. Não existe. Precisa de acolhimento profissional, precisa fazer psicoterapia. Hoje em dia a psicoterapia está muito acessível, sim. Então, se você procurar por grupos de psicologia, você encontra muitos profissionais que fazem sessões por um valor mais acessível. Inclusive, né, se você mora num lugar distante, também faz via atendimento online, por exemplo. Mas mais do que isso, eu queria trazer que quando você busca esse tipo de informação, quando você vê que existe influência e questões internas suas, já abre um campo enorme para você refletir, para você pensar quais são os padrões, os ciclos, os padrões de comportamento, de pensamento que fazem com que você permaneça ou viva esses relacionamentos que não são satisfatórios, que te fazem sofrer. Lembrando, novamente, reforçando a ideia de que a vítima nunca é culpada por um relacionamento abusivo. Mas enquanto a gente tiver o olhar somente para o outro e não para si, a gente está mais distante de mudar a nossa forma de se relacionar, mudar a forma de interagir e continuar caindo, né, sem defesas. A gente fica sem defesas para continuar caindo naqueles relacionamentos que não são bacanas. Tá? Então, quando a gente se conhece, tem propriedade, cria autoconhecimento, tem propriedade sobre o nosso mundo interno, a gente cria sim defesas, não apenas para pessoas que são de fato abusivas, mas criamos limites para o mundo sobre aqueles relacionamentos que vão fazer a gente bem, né? Que vai ter uma troca afetiva adequada, que vai ser uma coisa satisfatória, que vai trazer um bem-estar, enfim, que
é como eu sempre digo, todo mundo merece ser amado, né? Mas falta algumas pessoas aí perceberem isso, perceberem que elas são, que elas merecem o amor. E não é de fora, não é eu falando isso que vai fazer com que você internalize essa ideia, e sim trabalhando a si próprio, entendendo quando foi, né, em qual parte do seu desenvolvimento você acabou aprendendo que amor é igual a sofrimento, não é? Então eu convido vocês a assistirem os outros vídeos do meu canal, tem 2 vídeos, um muito grande, eu tenho uma dificuldade aí para fazer vídeos mais enxutos, mas vou trabalhar com isso ao longo do tempo. Peço para que vocês comentem sugestões, enfim, em relação aos vídeos, fale um pouquinho da sua história e que mais para frente pretendo fazer mais vídeos. O próximo vídeo que eu pretendo fazer é em relação à criação, né? Como que a gente cria os nossos filhos, as crianças, de uma forma bacana para aprender o que é um amor satisfatório, aprender a amar, a empatia, que é uma coisa que eu vejo que essa geração está aprendendo muito, né? A ensinar o que é empatia, o que é amor, não apenas você dar, você oferecer aí as necessidades básicas, suprir as necessidades básicas dessas crianças, sem olhar também o desenvolvimento emocional. Então, eu vou fazer um vídeo sobre isso e peço sugestões sobre mais temas para a gente abordar aqui no canal. Um forte abraço a todos!